Oi, pessoal. A gente teve um probleminha técnico de conexão com a doutora Lídia, mas eu já vou chamá-la de volta para ela entrar aqui e a gente continuar falando. Nos perdoem, é que isso pode acontecer mesmo. Oi, Lid. Oi, desculpa, Tivemos um problemas. probleminha técnico, pode acontecer, né? É verdade, é verdade. Nada como reiniciar, né? Como disse o Bill Gates, se der algum problema, o Sim. que que faz? Reinicia, né? Então, assim, tem fatores de risco que a gente não pode mudar, que é a idade e a história familiar, principalmente a história familiar de alguns cânceres, como mama e ovário, intestino, melanoma. Agora, outra coisa que a gente. Existe agora o que a gente pode mudar, o que a gente pode focar, em que a gente pode prevenir de 30% a 40% dos tipos de câncer, que é, não já fuma, você pode tentar parar, não é fácil, mas é muito importante. Bebidas alcoólicas, bebição, Hoje em dia praticar tem atividade tratamento, né, física. Lídia? Sim, tratamentos bem eficazes, né? E muito importante a Então, pessoa tratamento para querer parar de também. fumar, então a pessoa não precisa ficar sozinha. Sim, grupos de ajuda, tratamento, eu acho que bem importante. Outras coisas, hormonia hormonal sem ter necessidade, né? Existem indicações bem precisas, fazer uma prevenção antes, fazer check-ups, exames, eu acho que são os mais importantes, assim. E quais são os tipos de câncer assim mais comum nos homens e nas mulheres? Pode dizer para a gente as formas de prevenção tu já falasse, né? Que são as mais importantes, Sim. assim, que é uma hábitos saudáveis, né? A prevenção mesmo, fazer exames de rotina. E quais são os mais comuns nos homens e nas mulheres? Então, saiu recentemente a estimativa do INCA para 2023, e nos homens o mais frequente é próstata, seguido de intestino, colo e reto. Depois a gente tem pulmão, estômago e cavidade oral, porque muitos homens ainda fumam. Inclusive, na juventude voltou, né, o vape, o cigarro eletrônico, e ele também é responsável por várias doenças respiratórias, inclusive câncer, porque tem nicotina nesse dispositivo, né? Para as mulheres, a gente tem mama, colo de útero, que se a gente não vacinasse as mulheres e não prevenir com vacinas, né, contra o HPV e não orientar muito para o sexo seguro, hábitos de sexo seguro, a gente vai ter muitos casos daqui a 10 anos ainda, porque está aumentando muito. Depois a gente tem intestino nas mulheres, pulmão e câncer de tireoide, que é bem mais frequente em mulheres. É o quinto no Brasil, o câncer de tireoide em mulheres. Bom, dentro da reumatologia, a gente tem algumas doenças, como a artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, o lúpus, que estão mais associadas ao aumento do risco de ter câncer. E até mesmo os tratamentos que a gente usa para as doenças imunomediadas podem estar associados com o aumento do risco de ter uma doença maligna. Pensando nesse sentido contrário, assim, no sentido inverso, quais são as principais manifestações do sistema musculoesquelético que vocês veem na prática diária nos pacientes com doenças, assim, com câncer? Se sabe que a gente chama de síndrome paraneoplásica, né? O paciente tem descrito em vários tipos de tumor. Então, a gente tem câncer de pulmão, uma síndrome chamada osteoartropatia hipertrófica, que pode inchar as juntas, pode ter dor, e isso pode acontecer até 2 anos antes de se descobrir a doença. Então, isso é importante até, os reumatos, vocês sabem disso, né? De sempre se investigar se a pessoa fuma, tem mais de 50 anos, tem essas dores articulares, mais em uma articulação que dói, que está inchado, pensar que a pessoa pode ter uma neoplasia que ainda está oculta. E essas síndromes paraneoplásicas pode acontecer em 10% dos casos antes de se descobrir o câncer, e ao longo da pessoa desenvolver a doença, 50 apresentam
apresentam síndromes paraneoplásicas, né? Existe câncer de mama, uma poliartrite, uma artrite em mais articulações. Existe também, a pessoa pode ter as duas coisas, né? Pode ter uma artrite, pode ter câncer, pode não estar relacionados. E muitos medicamentos que a gente usa, como inibidores da aromatase, nos cânceres de mama, podem vir a dar dores articulares. E muitas vezes a gente pede ajuda, compartilha, né, com vocês, né, com os nossos colegas reumatologistas, porque é muito importante a gente ver o paciente com outra visão. O reumatologista consegue ver e avaliar de uma forma diferente do que o clínico, do que o oncologista. Acho muito importante ter essa divisão, né? E outra coisa que é importante é o tratamento multidisciplinar. A gente está de mãos dadas para ajudar essa pessoa, esse paciente, né, a ter uma melhor qualidade de vida e a suportar melhor o tratamento também, né, Lídia? Sim, porque a gente tem também muitos medicamentos novos, muitas outras, além de medicamentos, que vocês mesmos podem avaliar melhor com ultrassom, como que está o dano dessa articulação, né? E pode também fazer uma fisioterapia, fazer uma outra atividade, né, que não só medicamentosa para melhorar. Isso. A gente tem uma doença que é bem comum, né, acima dos 50 anos, 55 anos, que é a polimialgia reumática. A polimialgia reumática, geralmente, assim, ela pode, no longo da evolução, estar associada com o surgimento de um câncer, né, de um tumor. Então, a gente sempre fica vigilante, faz o rastreamento, assim, junto do paciente, já no diagnóstico. Às vezes, assim, a pessoa, ela fica meio desconfiada quando a gente pede exame do pulmão, pede para ir no ginecologista, fazer avaliação ginecológica, pede PSA, né, examina o abdômen e tudo. Mas justamente é para isso, para tentar já fazer um diagnóstico precoce e não deixar a doença ser diagnosticada tardiamente, né? Então, mais um motivo para a gente estar juntas falando sobre o assunto. Eu queria tocar Com num assunto certeza. bem atual, que é a imunoterapia, tá? Que ela veio para revolucionar o tratamento do câncer, de forma assim que as pessoas estão vivendo mais por conta desse tratamento, né? Só que a gente sabe que eles podem, esse tratamento de imunoterapia pode causar fenômenos inflamatórios sistêmicos, com sintomas e sinais que são muito comuns às doenças reumatológicas. Inclusive, a gente vê que às vezes pode até agravar, né, ou desencadear uma. Tu podia falar um pouquinho para a gente do que é imunoterapia, o que tu vê assim de sintomas musculoesqueléticos mais comuns e se tem necessidade do encaminhamento para o reumatologista para avaliar e tratar, no caso assim de sendo um efeito colateral do tratamento. Sim, então a imunoterapia foi um tratamento revolucionário no câncer. A gente já sabia por décadas, já se sabe, existia uma relação entre o sistema imune e o câncer. Se tentou de várias formas, com vários, estimular o sistema imune para ele atacar o tumor. O que a gente sabe é que muitos tumores, eles como se fosse um bandido que vendasse o sistema imune, e aí o sistema imune não consegue reconhecer o tumor. Então, ele não consegue atuar contra o tumor. O que a imunoterapia faz? A imunoterapia é um remédio que é dado um sorinho na veia, que vai estimular o sistema imune do paciente, vai tirar a venda do bandido, para o sistema imune ver o tumor, que é o bandido ali, para atacar. Então, a gente não dá um remédio que ataca o tumor, não, a gente dá um remédio que estimula o próprio sistema imune do paciente a verificar que tem alguma coisa errada, que tem um tumor ali, e o próprio sistema imune do paciente vai lá e destrói esse tumor. Esse tratamento começou em 2010, 2013, para melanoma e foi revolucionário, porque a gente não tinha, quimioterapia não funcionava para esse tipo de câncer. E a gente tem cada vez mais novas indicações. A gente tem para triplo negativo de câncer de mama,
para pulmão, para melanoma, para rim, para bexiga. Então, a gente é um tratamento que surgiu, que veio para vários tipos de doença. E o que a gente vê? Os efeitos colaterais deles são efeitos imunomediados. Eles são muito diferentes dos efeitos que a gente tinha com quimioterapia ou com droga-alvo. Então, a gente precisou aprender isso também. E os pacientes vêm com queixas de dores articulares, com dores musculares. Eu diria que são as queixas mais frequentes. E sim, eu acho que é muito importante o reumato ver junto, até para excluir que ele esteja também fazendo uma síndrome paraneoplásica, que ele esteja fazendo uma artrite, uma nova doença, uma coisa mais grave, que a gente deixe de poder oferecer um tratamento melhor para esse paciente. Então, eu acho que é bem importante a gente ver juntos esse paciente. Só tem a Pessoal, ganhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar ali na caixinha de perguntas, no pontinho de interrogação, ou mandar nos comentários, né? A gente está aqui, a gente sabe que hoje teve o jogo do Brasil, o Brasil ganhou, tá todo mundo empolgado, então tá todo mundo comemorando ainda em algum lugar, mas quem tiver aí, tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser mandar pra gente, pode mandar. Eu queria já aproveitar esse assunto, assim, mas eu acho que a medicina é a vida das pessoas de forma geral, né, Lídia? Eu queria te perguntar se a imunoterapia é para todo mundo, é para todas as Com doenças, ou certeza. ela ainda tem algumas doenças que estão sendo mais estudadas, assim, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa questão. Até, inclusive, eu tenho ouvido falar que com a imunoterapia, muitos pacientes que têm câncer passaram a ter doença crônica, né? Não tem mais uma doença assim que tem um potencial de óbito, então mais uma doença crônica. Sim, a Conexão. imunoterapia ela é um tratamento revolucionário, né? Porque a gente conseguiu entender melhor como a doença funciona. Porque antes, o que a gente fazia com quimioterapia? A gente dava um remédio que destruía o DNA e matava essa célula. Agora a gente está fazendo o próprio organismo combater isso. Então, se tiver uma metástase formando, ele vai lá e vai codificar que não faz parte do corpo da pessoa e vai destruir. Ainda não é para todos os tipos de câncer, tumores cerebrais. Os estudos com imunoterapia não foram positivos, não demonstraram melhoras, né? É um tumor difícil. Então, mas a gente teve agora aprovações para via biliar, para câncer de fígado, hepatocarcinomas, para câncer de mama, a gente tem para um tipo que é o triplo negativo, está sendo estudado em outros tipos, né? Para câncer de intestino, a gente tem um marcador que é quem tem síndrome de Lynch ou quem tem instabilidade de microsatélites, que é uma alteração genética no tumor. Esses pacientes se beneficiam muito e nem o tumor desaparece, não precisa nem fazer muitas vezes, tem estudos muito preliminares, mas não precisa fazer cirurgia nem radioterapia, que a gente fazendo só com imuno houve o desaparecimento desses tumores. Ele é muito... tem pacientes com câncer de pulmão, melanoma, que se curam com imunoterapia. Ainda não é para todas as pessoas. A gente ainda não tem um biomarcador tão bom para nos dizer para quem vai funcionar. Muitas vezes a gente tem uma sugestão que existe a estabilidade de microsatélites, o PDL1 que a gente dosa no tumor e a gente consegue saber se esse paciente vai melhor ou não. Mas e se ele pode usar para algumas doenças, a gente só pode usar se tiver esses biomarcadores, né? Porque é esse biomarcador que o terapia vai lá e desbloqueia para ele começar a agir e fazer o sistema imune ficar funcionante e atacar o tumor. Tá o bandido. Mas eu acho que tem muitos estudos, a gente tem muitos estudos andando para endométrio, teve aprovação nesse ano também, então, para colo de útero, então a gente está com muitos estudos vindos
e com muitas doenças e se descobrindo mais detalhes das doenças, em que momento usar e como ajudar os pacientes. É ótimo isso. A gente gostaria de ter mais biomarcadores na reumatologia. Isso é uma coisa que a gente ainda não tem e inveja bastante da oncologia. Pessoal, biomarcador é uma marquinha que essa doença ela pode responder melhor a esse, aquele outro. Por exemplo, fazer com esses marcadores que a doutora. Eu queria aproveitar e perguntar também, Lídia, como é o acesso à imunoterapia, ao tratamento, né? Se os pacientes conseguem, as pessoas conseguem com facilidade, ou tem ainda alguma dificuldade, como é que é? Então, alguns tumores que já estão, né, mais definidos, muitos convênios a gente consegue. Mas eu estou falando de, assim, de seguradoras, de convênios, é mais fácil. O SUS, infelizmente, 90% das medicações que a gente tem no sistema privado de saúde, a gente não tem ainda no SUS. Então, é uma triste realidade que a gente luta, sim, para conseguir, principalmente para alguns tumores, como tumores renais, como melanoma, em que a quimioterapia não funciona tão bem quanto a imunoterapia. Então, a imunoterapia realmente revolucionou esse tratamento. Mas a gente ainda tem dificuldade de acesso, né, para muitos pacientes, mas é uma coisa que a gente vem cada vez mais ganhando espaço, né? E mostrando, porque é realmente surpreendente quando a gente olha agora, a gente está fechando 5 anos de imunoterapia em câncer de mama triplo negativo, e a gente ainda não tem os dados sobre vida global, né, dessas pacientes vivas. Quando a gente olha, as pessoas, as pacientes que fizeram imuno foram muito melhor, a doença não voltou em 2, 3 anos, né, nesses 5 anos, e continuam bem. Então, a gente tem muita esperança e torce para que a gente possa ter esse tratamento tão bom e moderno no sistema único também e em todos os convênios. Que bom, tomara que se consiga, né? Porque é uma doença potencialmente fatal, né? As pessoas conseguem ter uma qualidade de vida, viver mais, viver melhor, né, Lídia? Como é importante isso, né? Sim, e imunoterapia, efeitos colaterais bem mais leves, são efeitos colaterais diferentes. Muitas vezes o paciente tem só cansaço, hipotireoidismo, uma dor osteomuscular, não é como uma químio, assim, né? Não cai cabelo, então é um tratamento mais com menos efeitos colaterais. Uhum. Tudo isso ajuda também a desmistificar, né, o câncer, a doença, e também diminuir o preconceito, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vê que tem preconceito quando se fala sobre câncer. Aproveitando já essa partezinha assim disso, né, do que a gente falou da imunoterapia, do acesso, eu queria que tu falasse pra gente com que frequência que as pessoas devem fazer exames preventivos, se tem e quais são eles que as pessoas devem fazer, né, para os principais tipos de câncer. Tu falaste para o homem que é o exame que é o tumor de próstata, da mulher é de mama, tem intestino, pulmão, tireoide, né? Quais são a frequência dos Isso, exames e quais os exames? isso. Então, assim, como a gente já falou antes, isso é para quem não tem câncer, né? Porque prevenir é fazer alguma coisa para te evitar a doença. Então, além dos hábitos saudáveis de vida, né? Diminuir os açúcares, não comer gordura, comer frutas e vegetais, não fumar, cuidar da bebida alcoólica. Existe também, uma vez por ano, as pessoas devem fazer um check-up, né? Com o seu médico. Para a próstata, os homens a partir de 50 anos têm que consultar com o urologista para fazer o toque retal e o PSA. Muitos pacientes perguntam, mas não dá para fazer só o PSA, o toque retal é tão chato. O toque retal não tira a masculinidade, não
apesar de ter as piadinhas e tudo mais, ele não pode ser substituído. São exames que se complementam. Porque tem muitos tumores de próstata que não aumentam o PSA, tem muitos tumores que pode ter um nódulo ali, pode ser um neuroendócrino e não produz PSA. Então, tem que estar o PSA a partir dos 50 anos. Se for um homem de raça negra, ou se ele teve história familiar de um familiar com câncer de próstata, ele tem que fazer aos 45 anos o toque retal e o PSA. Sobre o câncer de intestino. O câncer de intestino é o mais prevenível de todos, porque a gente consegue antes delas virarem câncer. Então, é um pólipo, que é uma lesão, tipo uma verruguinha dentro do intestino, que é vista pela colonoscopia e tem que fazer a partir dos 50 anos. Então, sempre se diz assim, aos 50 anos a gente tem que se dar um presente, uma colonoscopia, que é para prevenir esse tipo de câncer, né? E se tiver história familiar, tem que descobrir com quantos anos o familiar teve. Se ele teve com 50 anos, a pessoa tem que fazer 10 anos antes da idade que o familiar tinha. Ele tem que fazer a colonoscopia para prevenir, porque se tiver um pólipo, vai tirar. E aí vai repetir só daqui 3 anos esse exame. Se não tiver nada, vai repetir em 5 a 10 anos. O câncer de mama. O câncer de mama, as mulheres dos 35 aos 40 anos têm que fazer uma mamografia. E depois, a partir dos 40, mamografia anual. As mulheres que têm mama densa têm que complementar com uma ecografia de mama. E uma coisa muito importante é, se tem história familiar, tem 2 pessoas na família, tem que ir no mastologista ou no ginecologista antes para começar a acompanhar antes. E hoje em dia a gente acaba testando nas mulheres mais jovens mutações genéticas, né? Então, aquelas que têm mutação genética tem que começar antes também, ou fazer cirurgia redutora de risco, ou tomar medicamentos para prevenir o câncer. O colo de útero. O colo de útero também é muito prevenível. Primeira coisa, sexo seguro. Usar preservativo, camisinha. Porque a gente nunca sabe com quem que a pessoa transou. E transa sem camisinha, está transando com todos que a pessoa transou. Então, usar a camisinha, fazer o citopatológico, que é um Papa Nicolau, tem laboratórios que fazem, os ginecologistas fazem, anual, a partir do ano que começou com vida sexual ativa. E se vacinar com HPV. Os homens também podem se vacinar com HPV, a partir dos 14 anos, 13, 14 anos, e os homens mais velhos também. Câncer de pulmão, o principal é não fumar. E se fumou mais de 20 anos, tem que fazer uma tomografia, que é um exame de tórax, que é sem contraste, de baixa radiação, que leva 2 minutos, entra na máquina ali e olha, anual para esses pacientes. Muito importante também a cavidade oral, que a gente tem que lembrar que agora, então, com HPV, em pacientes jovens, a gente tem câncer de orofaringe, que é o câncer da garganta aqui, de língua. Então, quando escovar o dente, prestar atenção na boca, se aparecer uma manchinha branca, se aparecer uma verruguinha na boca que incomoda, ir no dentista, ir no cirurgião de cabeça e pescoço para olhar e não fumar. E câncer de tireoide, dá uma examinada. Câncer de testículo, não existe assim uma prevenção, mas a gente orienta que a partir dos 20 anos o homem ali no banho, uma vez por mês, se toque, porque é no testículo, a bolsa escrotal tá ali, é fácil de perceber se tem, e se conhecendo, ver se tem alguma coisinha de diferente. Se tiver, vai no urologista. Eu acho que esses são os principais. Bom, a gente falou bastante de prevenção, né? Ele disse é uma coisa que eu gosto bastante. Eu queria aproveitar a deixa e dizer, né, se tem algum paciente com doença reumática assistindo, que a vacina do HPV está disponível para as mulheres que fazem tratamento imunossupressor e têm até 45 anos na rede pública.
entrou no ano passado, então tem que ter uma cartinha de encaminhamento, porque tem estudos que mostraram que as mulheres que fazem uso de imunossupressor têm um aumento da incidência do HPV e com isso também tem, obviamente, vai ter um aumento de risco de câncer de colo de útero. Por isso a gente fala, a doutora Lídia está falando na vacinação, isso das meninas, né, dos meninos também, mas as mulheres que fazem tratamento com drogas imunossupressoras, com medicamentos imunossupressores, podem se vacinar até os 45 anos de idade. Se vocês não sabiam, peçam para o seu reumatologista, isso é uma coisa nova, e a gente tem encaminhado para fazer a vacina, sim, para proteção e prevenção. Até porque esse vírus, ele pode estar ali adormecido e quando baixa a imunidade, ele começa a se manifestar, né? E ele não causa só câncer de colo de útero, ele causa câncer de ânus, de pênis, de orofaringe, então é bem importante. Outra vacinação bem importante também é hepatite B, porque previne de fígado, né? Usar a camisinha também, ter hábitos de sexo seguro é importante, porque também previne hepatite B e C, né? HPV, que é o papilomavírus, e ainda a gente previne outras doenças que estão muito em voga, sífilis, HIV, que um pouco está banalizado, porque as pessoas acham, tudo tem tratamento. Mas prevenção eu acho que ainda é o melhor remédio, né? É a melhor estratégia. Verdade. E ter saúde é o melhor de tudo, né? Então, Com prevenir certeza. é o melhor remédio, porque ter saúde é melhor que tudo. Bem, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer também a doutora Lídia, tá? Foi muito bom ter estado com vocês, apesar da emoção do jogo de hoje, né? E vamos ver o que vai acontecer com o Neymar também, depois desse entorse do tornozelo, que fique tudo bem, né? E quero desejar uma boa noite a todos, tá? E uma boa comemoração. Obrigada, Lídia. Obrigada, é um prazer estar aqui, adorei também, porque eu acho que nos dias atuais existe até leis de mídia social, né, para todo mundo ter direito. Eu acho que a informação é o que está mudando o mundo. Tu pode ter uma comunidade. Isso lá em 1995, quando a gente até estudou lá no Vale do Silício, né, Tatiana? Perguntaram para o Bill Gates, mas por que ter internet, né? Se a gente assina uma revista e recebe tudo, assina um jornal e lê tudo. Porque a gente consegue fazer isso, a gente consegue difundir a informação, todo mundo pode ter acesso de uma forma gratuita e todo mundo pode se cuidar, porque eu acho que tanto o câncer quanto a doença reumatológica, ela traz efeitos psicológicos, efeitos de saúde, ela cai como uma bomba na tua vida. Então, se a gente tem custos para o sistema, tem custos emocionais para a família, se a pessoa tem, a gente vai tratar, vai dar a mão, vai seguir em frente. Mas se a gente pode prevenir, eu acho que é muito importante. E é uma honra para mim estar aqui falando em prevenção, que eu também é uma coisa que eu tento aplicar em mim também e em todo mundo que está ao meu redor, e eu acho que é muito importante. E para a gente prevenir, a gente precisa saber, precisa ter acesso à informação. Então, eu acho que isso é muito importante. Vamos seguir torcendo para o Brasil, acho que ele estreou de uma forma muito boa e vamos com tudo. Eu tenho dito para os pacientes, né? Conhecimento é poder, então a gente está empoderando as pessoas, passando conhecimento, dando essa orientação, porque quem tem que ter o poder, né? Ser poderoso é o paciente da gente, né? Então a gente tem que difundir essa informação, passar esse conhecimento para empoderar as pessoas, para que elas possam ter a opção de escolher, de ajudar a gente no seu tratamento e serem protagonistas da sua vida e tomar as rédeas de toda a situação, e a gente fica do lado ajudando e dando suporte, o apoio para todos. Né, Lídia? Obrigada por tuas palavras, foram maravilhosas. É verdade. Obrigada, abraço a todos, boa noite. Abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.